E agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa de um evento, gente, para assinar a portaria que estabelece o fim da emergência de saúde em saúde pública pela Covid-19. A gente acompanha agora, vamos ver. Na reforma que fizemos no secretariado, ela assumiu a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, e o secretário Reginaldo Ramos Machado, que também é um servidor público, que ocupava a diretoria da Secretaria Executiva e hoje é o secretário especial da Saúde Indígena, e, por fim, a minha querida colega e amiga Rosana Leite de Mello, que atendeu o meu convite para liderar a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. A Inês Gadelha é a nossa decana aqui no Ministério da Saúde e hoje secretária substituta da Atenção Especializada à Saúde. Então, esse grupo aqui é que garante que nós temos todas as condições para executar todas as políticas públicas capazes de enfrentar a Covid-19, seja numa situação de emergência de saúde pública nacional, seja fora da situação de emergência de saúde pública de importância nacional. O SUS, nesse período de 2020, quando foi reconhecido a emergência de saúde pública de importância nacional, SPIN, até hoje, como ficou demonstrado aqui, somente por essa fala do professor Arnaldo Medeiros, ele se fortaleceu muito. Olha, os CIEVs saiu de 55 para 164, né? Então, hoje nós temos uma condição de monitoramento da saúde pública do que tange a vigilância sanitária sem precedentes. E isso se repete nas outras secretarias finalísticas. Eu apenas não pedi ao Rafael para falar sobre as nossas 48 mil unidades básicas de saúde, porque senão a gente só ia terminar essa reunião no final do dia, das nossas 38 mil salas de vacinação, onde nós já aplicamos vacinas com esquema primário em mais de 74% da população brasileira, e nós já aplicamos dose de reforço em mais de 74 milhões de brasileiros, a primeira dose de reforço, e já estamos próximos de atingir 1 milhão de segunda dose de reforço, né? Quem imaginaria isso no começo de 2021, onde se dizia que o Brasil atrasou em aquisição de vacina? Na realidade, não existia vacina em lugar nenhum do mundo. Quando essas vacinas chegaram em quantidade suficiente, o SUS novamente mostrou a sua cara e mostrou que, tendo vacina, nós temos condições de aplicá-las nos brasileiros e, assim, mudar a história natural dessa emergência sanitária de importância nacional que afetou não só o Brasil, mas afetou o mundo todo. Na área da atenção especializada à saúde, Inês, minha querida também conterrânea, ela conhece mais o SUS do que qualquer um de nós aqui, e ela sabe que foi feito um avanço muito grande na área da atenção especializada à saúde. Está aqui o Bruno, que é do departamento especializado, que cuida dessa área de leitos de terapia intensiva. Durante a pandemia, eu disse, mas repito, nós chegamos a ter 45 mil leitos de UTI habilitados. E esses leitos que foram habilitados acima dos 23 mil, todos eles tinham uma remuneração dobrada. E agora, já no ano de 2022, esses leitos foram sendo desabilitados em função do arrefecimento dos casos de síndromes respiratórias graves, mas nós providenciamos a manutenção de mais 7 mil leitos de terapia intensiva ao custo de 1,2 bilhão de reais. Isso não acontecia, a habilitação de um leito de terapia intensiva de maneira definitiva no SUS há 20 anos. É outro ponto que fundamenta o cancelamento da emergência da SPIN. Porque mesmo que tenhamos casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid, e nem nós acabamos com o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva, até porque distribuímos mais de cerca de 17 mil respiradores. O Ministério da Saúde distribui respiradores, distribuiu monitores, distribuiu bombas de infusão, não é? Então, seja pela atenção primária, seja pela atenção especializada e pela vigilância,
nós temos capacidade. Em relação ao componente especializado da assistência farmacêutica, recentemente foi incorporado um novo medicamento, um novo não, um antigo medicamento que se prestava ao tratamento da artrite reumatoide, o baricitinib. A Eli Lilly, que é a dona da patente, pediu à Anvisa a ampliação da indicação no bulário e prontamente foi aprovado pela Conitec e a secretária Sandra já assinou a portaria de incorporação e já está incluído na diretriz terapêutica do Ministério da Saúde essa medicação e nós dispomos de estoque suficiente para atender pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, que necessitem de oxigênio ou que necessitem de intubação orotraqueal, com essa medicação que, pelo menos por um estudo científico publicado, demonstrou reduzir cerca de 30% da mortalidade nos indivíduos que tomam essa medicação em comparação com aqueles que tomam o placebo. Também avançamos na análise dos novos antivirais. Já há uma sinalização em consulta pública de um desses novos antivirais que, se confirmada essa indicação pela Conitec, e caso a secretária Sandra ache por bem incorporar ao SUS, porque essa é a atribuição da SQETI, da secretária da SQETI, ela também será disponibilizada conforme protocolo clínico próprio, para que os brasileiros possam ter acesso a medicações que possam ser úteis no combate ou na interrupção da evolução da doença. A portaria é um ato normativo simples. E, na portaria, nós estabelecemos um período de vacância, ou seja, essa portaria só vai vigorar a partir de 30 dias da sua publicação no Diário Oficial da União. Deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Eu sei que os secretários de Estado e dos municípios pediram que esse período fosse maior, mas, olha, o governador Ibanez ele já cancelou o decreto de calamidade pública aqui do Distrito Federal. O governador Cláudio Castro vai fazer o mesmo em relação ao Rio de Janeiro. Então, não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Não é? Então, a portaria ela ratifica o que já existe. Essas outras questões, que são questões orçamentárias, o Rodrigo já falou aqui que essas questões orçamentárias elas podem ser atendidas dentro da legalidade. Não há sentido se prolongar por 90 dias uma emergência de saúde pública de importância nacional, porque estamos com o caso de dengue. O caso de dengue no Brasil existe desde o final da década de 80. E não foi por conta de caso de dengue que se declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Foi por conta da questão da Covid-19. Só houve uma declaração de emergência de saúde pública de importância nacional no Brasil. Apenas uma única vez, que foi na epidemia da Zika. Fora dessa situação não houve. Essa é a segunda, e pelo impacto que isso causou, né, não só na saúde pública, mas na vida de cada um de nós. Serve até de um balizador para situações futuras. Mas a OMS diz que ainda existe uma pandemia. Não é função dessa portaria fazer menção à pandemia, endemia. Ela cuida tão somente de encerrar a situação de SPIN, porque essa é a competência do Ministério da Saúde e do ministro. Aí, portanto, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciando que daqui a um mês, a 30 dias, se for publicado de fato hoje, essa portaria com o fim do estado de emergência em saúde pública para a Covid-19, portanto, esse período fica encerrado. Só que, olha só, aqui no Live CNN, o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, disseram que
pediram ao Ministério da Saúde que esse prazo fosse de 90 dias, porque é justamente por esse estado de emergência que há facilidades para a compra de medicamentos, para a aplicação de vacinas, para questões trabalhistas envolvendo a Covid-19, para o seu atestado se você ficar com Covid. Então, tudo isso muda. Secretários de Saúde queriam 90 dias. O ministro falou, olha, vamos dar mais 30 dias. Então, no mês que vem, começa a valer o fim do estado de emergência em saúde pública.